Foi, vamos lá. Então, hoje vai abordar esse tema e o meu objetivo em relação ao curso de psicanálise, principalmente, é tornar os temas da psicanálise, primeiro, que você possa entender. A psicanálise sempre foi utilizada num formato e numa linguagem muito difícil nos seus cursos de formação. Eu tiro pela minha experiência que no curso de formação a gente tinha professores que tinham uma capacidade técnica extraordinária, homens que compartilhavam o conteúdo de forma muito profunda com a gente, mas eu tinha essa dificuldade com alguns colegas de turma que saíam sem entender, sem compreender o conteúdo, ou não entendia na totalidade o conteúdo da psicanálise. Por isso, um dos meus objetivos hoje é que vocês saiam daqui entendendo o conteúdo, para que vocês possam sair compreendendo tudo que a gente passa, tá bom? Esse é o meu primeiro objetivo. Segundo objetivo que eu tenho, claro, sim. O segundo objetivo que eu tenho é tornar a psicanálise prática. E hoje a gente tem, dentro dos nossos slides, todos eles são escritos dentro do conteúdo que a gente vai passar. Você vai ter uma grande facilidade para estar entendendo, tá bom? Dentro do conteúdo que eu quero apresentar para vocês, voltando a falar, eu tenho o segundo objetivo, que é tornar a psicanálise prática. Não é? O grande problema da evasão escolar hoje, quando a gente fala de escola no geral, quando a gente fala do sistema público de ensino, a gente tem uma evasão extraordinária, gigantesca em todo o Brasil, menor em alguns estados, maior em outros estados, mas a gente tem enfim, a gente tem uma evasão gigantesca. E por quê? Um dos motivos, não vou falar que é o maior motivo, mas um dos motivos é show de bola, né? Uma mãe dessa é espetacular, hoje. E um dos motivos que a gente tem da evasão escolar, voltando a falar, é a não compreensão do meu contexto, do que eu vivo, com o conteúdo que está sendo passado pelo professor. Isso acontece muito. Deixa eu voltar aqui com vocês, para que vocês possam me ver melhor. Então, a gente tem muito isso. O professor ele passa um conteúdo que está muito fora da realidade dele. Tem uma fala de Paulo Freire que ele diz que é muito difícil você aprender a ler com o Ivo viu a uva. Por quê? Porque se você fizer uma alfabetização de adultos, isso não está dentro da realidade dele. Eu poderia fazer o processo de alfabetização falando sobre enxada, falando sobre trabalho, falando sobre o cotidiano, e assim ficaria mais fácil esse processo de aprendizagem. Então, meu objetivo baseado nisso, nesse pilar, é tornar a psicanálise prática. Por isso que dentro da nossa formação a gente tem os estudos de caso para poder debater. E, por último, a psicanálise ser aplicável, porque dentro do conteúdo da formação, vocês vão observar que é um processo de autoconhecimento e um processo de descoberta do analisando. Analisando aquele que te procura, você como psicanalista, e um processo de autoconhecimento seu, onde você faz uma jornada onde descobre quem realmente você é. Então, esses três pilares eu quero, hoje, dentro desse conteúdo, que é um conteúdo espetacular, alcançar esse objetivo junto com vocês, falando sobre teoria das pulsões. E quero trazer uma reflexão sobre a maior autoridade hoje no pensamento freudiano no Brasil, Renato Mezan. Ele tem um pensamento espetacular que eu quero compartilhar com vocês hoje. Ele diz: a psicanálise pode ser tudo, menos complacente com o nosso profundo desejo de iludirmos a nós mesmos.
Então, quero trazer esse pensamento para vocês, para que a gente possa conversar. E aí, até dentro desse pensamento, a gente poder ouvir um pouco a vocês. Vocês acreditam mesmo que dentro do processo hoje social, da sociedade, onde a gente vive, nas nossas relações pessoais, o ser humano ele procura de verdade enganar a si mesmo? Existe esse processo de auto-engano funcionando dentro de nós? O que vocês acham? Quero ouvir um pouquinho vocês nesses primeiros minutos aqui, onde a gente está interagindo, antes de a gente começar propriamente dito com o nosso conteúdo. O que vocês acham? Existe esse processo de auto-engano mesmo? Será que o Mesan ele tem razão no que ele fala? Eu gostaria de compartilhar um pouco do seu conteúdo, da sua fala com a gente. Deixa eu ouvir vocês um pouquinho. Vamos lá. Fica tímido não, gente. Um de cada vez, por favor. Se todo mundo falar junto, eu não consigo ouvir. Posso ouvir o Theo, posso ouvir o Wagner, posso ouvir o Hanner. Opa! Quem soltou o áudio aí? Com certeza, Eduardo. Com certeza vivemos em uma época que o ser humano ele foge da sua própria realidade, né? Do seu próprio eu. Basta dizer o seguinte, nós temos uma dificuldade muito grande, né? De recebermos alguma crítica, né? A gente quer ouvir aquilo que agrada aos nossos ouvidos e massageia o nosso ego. A gente não quer ouvir a verdade. Então, isso é eu não querer, né, reconhecer aquilo que eu sou, não querer admitir o que eu sou. Perfeito, perfeito. Até a crítica não recebida porque a gente realmente tem dificuldade de ver a verdade na fala do outro. Muito bom. Né? Theo, ele liberou o áudio. Quer falar alguma coisa também, Theo? Não, assim, eu concordo plenamente, eu acho que com certeza, né? Muitas das pessoas, eu acho que elas realmente, elas tentam, né? Elas escondem, sim, né? Procuram esconder, enfim. Perfeito. Por aí. Perfeito, muito bom. Mais alguém quer compartilhar com a gente? Eu tenho a Márcia, eu tenho a Socorro. Socorro anda tão quietinha. Não é? Eu tenho a Rúbia. Opa, olha aí, ó. Muito bom, Socorro. Perfeito. Ótimo. Muito bom comentário da Socorro aqui no chat. Rúbia, Rúbia, deixa eu ver o que tem a Rúbia. Ó. Olha só, deixa eu ouvir aqui um relato bem bacana. Olha só que legal, ó. Vou compartilhar aqui uma fala da Elizabeth. Ó, eu estava no auto-engano, até para realizar a formação. Ah, não vai dar agora, porém eu gastava com besteira. Quem nunca, Elizabeth? Né? Mas, na verdade, por trás ela viu um sentimento de receio. Olha que bacana, gente. Pegando esse comentário de vocês, a gente consegue observar, aí o Wagner falando sobre a dificuldade do ser humano de receber crítica, o próprio Narciso. Isso aí, perfeito. Vou pegar também essa fala da Sofia, muito boa. Nosso Narciso, a nossa visão de nós mesmos, que nós pensamos que temos, essa visão exagerada da gente, faz que a gente não enxergue a realidade do jeito que ela é. Isso foi fruto de um encontro nosso anterior. A gente falou sobre auto-engano, que a gente falou sobre mecanismos de defesa. E, na verdade, a gente não percebe que por trás de uma negativa, por trás de não aceitar uma crítica, ou por trás de um sentimento de receio de fazer uma formação, ou de tentar mudar uma rotina, ou de tentar fazer alguma coisa que faça bem para mim mesmo, né? Ou aqui eu vou pegar o comentário da Sofia, que foi muito bacana, né? Ou
na tentativa de seguir padrões, a gente não percebe que existem sentimentos, né? Sentimentos que a gente não chama pelo nome, mas que existem dentro de nós. Esses sentimentos que existem dentro de nós, que originam o nosso auto-engano, são sentimentos que estão dentro de nós no processo inconsciente. E é isso que eu quero conversar com vocês. Não é? É isso que eu quero conversar e é a partir dessa base que eu quero falar com vocês. Bem, para quem já viu isso aqui, nunca é demais que você possa ver novamente. Nunca é demais. Nunca é demais. Nunca é demais por quê, Eduardo? Porque essa é a base que você vai precisar acompanhar todo o seu processo de formação. Tudo no processo de formação psicanalítico parte desse princípio, certo? Consciente e inconsciente. E a gente vai observar aqui que o conteúdo de hoje também parte disso. Eu preciso lembrar vocês. Preciso lembrar que Freud ele estipulou uma teoria que a gente chama uma ciência, uma nova ciência que ele chama, a partir de 1900, chamada psicanálise, e ele fala que existem processos inconscientes. Não é? Já vou pegar essa fala do Jorge aqui, que é muito bacana. Processos inconscientes. E aí, você já viu, quem pesquisa já está cansado de ver, mas eu preciso falar isso com vocês para fazer uma conexão exatamente com o nosso conteúdo de hoje. Bem, sobre a analogia do iceberg, Freud diz que tudo que está aqui do lado de fora é o consciente, quer dizer, aquilo que eu discerno, aquilo que eu vejo, aquilo que eu entendo, né? É o que você faz quando vai ao trabalho, é o que você faz quando conversa com seu amigo, é ver a cor da roupa. Tudo, pensamento, percepções e raciocínio, é o processo consciente. Submerso a esse processo consciente, a gente tem aquilo que a gente chama de inconsciente. Que é aquilo que eu não consigo ver, que eu não consigo perceber, que não está no meu processo de pensamento. Porém, é aquilo que está dentro do eu, do indivíduo. Nessa margem, olha aqui, ó, nessa margem, a gente tem um processo que a gente chama de pré-consciente, que é tudo aquilo que eu tenho acesso um pouco mais rápido. É tudo aquilo que eu tenho acesso, como o número do meu CPF, o número do meu telefone. Se eu perguntar o número do seu telefone, você vai demorar alguns segundos, mas vai lembrar, porque está ali no processo pré-consciente. Mas eu quero atentar com vocês hoje, de noite, principalmente ao meu processo inconsciente, que está tudo aquilo que eu sou e que não tenho acesso. Tudo aquilo que eu sou, que eu não tenho acesso, eu chamo de inconsciente. E o que está lá dentro do inconsciente, senhores? Lá dentro do inconsciente está fantasias, memórias, lembranças que foram reprimidas pela sociedade. A sociedade, com seu código de ética, com seus valores, com aquilo que a gente chama de conteúdo a reprimir, vai nos falando o que é certo e o que é errado. E alguns conteúdos que a gente não pode externalizar, a gente reprime. E esse conteúdo reprimido vai lá ao ser inconsciente. Ele torna inconsciente. Então, a gente tem fantasia. Eu e você, todos nós, temos fantasias inconscientes. Lembranças inconscientes. Recalques inconscientes. Pulsões agressivas e pulsões inatas inconscientes. Desejos inconscientes. E eu quero atentar para duas coisas aqui importantes.
Duas coisas importantes. Deixa eu só... Duas coisas importantes. E quais são, Eduardo? Que são as pulsões inatas e pulsões agressivas. Eduardo, o que é pulsão? E eu quero definir isso com vocês aqui. O que é uma pulsão? Não é? Porque o nosso conteúdo está nessa base. Deixa eu tirar aqui para que a gente possa passar. Bem, eu vou conseguir falar sobre pulsão dentro da teoria da pulsão de Freud. Freud, ele, a partir de 1905, ele estabelece uma teoria que é a teoria das pulsões, dentro do seu livro, que eu quero fazer indicação para vocês, que são os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que está lá dentro das obras completas de Freud, entre 1901 e 1905. Lembrando que em 1900 ele escreve Interpretação dos Sonhos, que é o seu primeiro livro, em 1900. Em 1905, ele trabalha essa relação do conceito de pulsão, né? Que nada mais é que vocês vão ver em outras falas, em outros teóricos sobre psicanálise, muita palavra desejo, pulsão, a libido, sendo tratadas de forma parecida, e não tem problema nenhum. Existe uma discussão boba falando o que é pulsão, o que não é pulsão, desejo extinto é diferente de pulsão. Não, Freud ele trata muito parecido, pulsão, instinto, ele trata muito parecido esses formatos. E eu tenho um vídeo lúdico aqui que vai tornar isso um pouco mais claro para vocês, para que a gente possa trazer à luz aqui esse primeiro momento da nossa aula. Eu gostaria muito que vocês observassem esse vídeo e logo depois eu vou voltar explicando a teoria das pulsões, que é muito interessante, tá bom? Então, vejam esse vídeo, por favor. Eu só vou passar ele um pouco, porque senão a gente não consegue dentro daquilo que a gente quer alcançar. Vamos lá. Os termos pulsão, instinto e impulso às vezes são usados como sinônimos por alguns autores ao traduzirem os textos de Freud. Nesse vídeo, utilizaremos o termo pulsão. Todos temos pulsões, que são pressões ou necessidades que nos dirigem a um determinado fim. Toda pulsão tem uma fonte, uma finalidade, uma pressão e um objeto. Para entendermos melhor, podemos fazer uma comparação entre a pulsão e a sede. A sede tem uma fonte, que é a necessidade de líquidos para hidratar o corpo. Tem uma finalidade, que é a de reduzir essa necessidade até que o organismo esteja satisfeito. Já a sua pressão é a quantidade de energia que uma pessoa emprega para satisfazer a sede. Isso vai depender da intensidade ou urgência da sede. O objeto, por sua vez, não é apenas o líquido, mas tudo o que alguém faz para satisfazer a sede. Por exemplo, levantar-se, ir à geladeira, escolher o líquido e bebê-lo. Apesar da comparação, a sede é uma necessidade fisiológica. Já a pulsão é uma necessidade psíquica e, ao mesmo tempo, orgânica. Ela está ali na fronteira entre o mental e o físico. Toda a diversidade de pulsões foi organizada por Freud em 2 tipos básicos: pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de vida é toda a demanda interna que nos leva a buscar o prazer, a criar, a realizar projetos. Pulsão de morte é aquela demanda que nos conduz à busca do isolamento, da estagnação e a atos de destruição e morte. Essas pulsões mantenedoras da vida e incitadoras da morte residem em todos nós em conflito permanente e não resolvido. E a maior parte dos nossos pensamentos e ações é resultado não de apenas uma dessas forças, mas de uma combinação das duas. Tanto a pulsão de vida quanto a pulsão de morte têm fontes de energia distintas. A fonte de energia da pulsão de vida é a libido, que vem da palavra latina para desejo.
A libido é a energia empregada na manutenção da vida. A pulsão de morte também tem uma fonte de energia específica, mas Freud não deu um nome especial para ela. Sempre que você se dedica a construir algo ou a levar adiante um projeto importante, você está empregando uma parte da sua libido nesse projeto. Enquanto você estiver envolvido e empolgado com o projeto, aquela quantidade de libido empregada torna-se indisponível para outros objetivos. Isso não quer dizer que nada mais importe na sua vida, pois é possível distribuir níveis diferentes de libido para diferentes objetivos. Mas quanto mais interesse um determinado projeto desperta em você, isso indica que maiores níveis de energia estão sendo investidos naquele projeto. Por isso, em situações de luto nas quais a pessoa enlutada perde completamente o interesse por suas ocupações normais, parece haver uma retirada de libido dessas atividades e uma aplicação extrema de libido na pessoa que foi perdida. Bom, a gente ainda vai falar muito sobre Freud, psicanálise e educação. Isso. Então, a gente consegue aqui estabelecer essa definição de pulsão, certo? Deixa eu voltar aqui com vocês. Então, a gente tem uma energia. Vamos lá, para a gente conseguir definir e que a gente consiga já aplicar já esse conteúdo. A gente tem uma energia. A gente tem... E essa energia, Freud chama de libido. E essa energia é o que te dá força para você conseguir ir e fazer os seus objetivos diários. Bem, uma pessoa que ela está motivada com um novo emprego, ela tem uma energia, ela tem a libido para conquistar os seus objetivos através daquele trabalho. Se uma pessoa ela procura um concurso público, ela precisa de energia para concentrar-se e lutar por aquele concurso. Então, ela tem energia para isso. Um professor para dar aula, um médico para ir para um dia de emergência no hospital. Tudo que nós fazemos tem a necessidade de energia. Se um paciente me procura na clínica e ele diz, ô Eduardo, eu estou sentindo dificuldade de sair da cama. Do que ele se queixa? Eduardo, eu quero ficar sozinho, eu quero ficar num quarto escuro, eu não quero encontrar ninguém, eu quero estar sem a presença de ninguém, eu quero ter mais tempo comigo mesmo, eu não quero ir trabalhar. Do que ele está se queixando? Da ausência de energia. Bem, Freud fala que a gente tem energia, que são energias primárias, energias que já existem dentro de nós. E energia que, de alguma forma, a gente reprime. Lembra do que a gente viu no inconsciente? Tudo aquilo que é reprimido, tudo aquilo que é trazido de forma reprimida pela sociedade, a gente coloca no nosso estado inconsciente. Daí, Freud ele diz que dentro dessas energias reprimidas nós criamos pulsões. E a gente tem impulsos, comandos. A gente tem informações que vêm ao nosso consciente que a gente não sabe por que vem. E a gente tem essas pulsões. E o vídeo demonstrou que essa pulsão ela está muito relacionada com o seu desejo, daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero. E esse desejo ele pode ser constituído de duas formas. Um desejo de vida e o outro desejo de morte, que vai ser basicamente o que a gente vai tratar aqui e vai trabalhar. Bem, é estabelecido isso de 1905 para cá, Freud trabalha isso. E ele relata isso através de um mito de Eros e Thanatos. Quem não viu, eu vou poder disponibilizar para vocês essa história mitológica de onde origina-se a pulsão de vida, que é uma pulsão sexual. Você sabe que Freud, quando ele fala sobre sexualidade, ele não está falando propriamente do sexo em si, da relação
Eros, mas ele está falando da relação de energia. E a pulsão agressiva, que é a pulsão de morte. Tudo bem? Bem, antes de eu passar esse vídeo, é importante eu frisar com vocês o que é pulsão de vida, Eduardo. O que significa isso? E é importante eu definir. Pulsão de vida, por definição, como o nome já diz, são as ligações que a gente faz de relacionamento. Seja ele um relacionamento fraterno, amoroso, de procriação, ou que a gente precisa para a nossa existência. A ideia freudiana é construir, é fazer ligações. É o nosso ser primitivo, deixa eu voltar aqui para vocês, é o nosso ser primitivo ter um impulso, ter uma energia, ter um desejo de construir, zelar e prover. É um desejo que existe dentro de nós. Essa pulsão de vida, essa pulsão de construir, essa pulsão de proteção, a gente chama de pulsão de vida, né? É uma pulsão saudável, é uma pulsão que existe dentro de nós e nós precisamos entender, compreender e ver que está dentro de nós. Independente se você quer ou não, você pode ser sequestrado por uma pulsão de vida. Vou dar um exemplo. Uma mãe, ao ver um filho, um bebê em perigo, independente se ela tem energia ou não, se ela pode ou não, ela vai ser apegada, sequestrada pela sua pulsão de vida. Tem até uma reportagem dentro da pesquisa que eu estava fazendo para trazer essa aula para vocês, onde demonstra que uma mãe, em um prédio de 4 andares em chama, ela faz uso de entregar o seu filho naquele prédio, ela consegue uma forma de entregar o seu filho no prédio, seus 4 filhos no prédio, para os bombeiros, dentro daquela circunstância caótica. E ela amarra a criança, o braço da criança, com um lençol que ela tinha ali acesso, e ela desce aquela criança até os bombeiros, uma por uma, até chegar nos bombeiros e ela conseguir salvar os 4 filhos. Depois ela foi salva pelos bombeiros. Mas a preocupação dela não era com ela mesma naquele momento. A preocupação dela é uma preocupação de construir vida para os seus filhos. Ela foi sequestrada pela pulsão de vida. Então, se você está se vendo na pulsão de vida, você que é uma pessoa que tem um aspecto de cuidar, de zelar, de dar um ambiente seguro para a pessoa, seja filhos, seja amigos, muito bem, você está reconhecendo a sua pulsão de vida que acontece dentro de você. Perfeito. Dentro disso também, a gente tem a pulsão de morte, que é totalmente inverso. Extremamente polêmico, mas totalmente inverso. Se eu sei que o desejo, se eu sei que a vontade junta com o desejo, ela se transforma numa pulsão, e essa pulsão de vida é a pulsão de construir, para que eu possa, além de construir para o outro, construir para mim também como indivíduo. Ao contrário, é a pulsão de morte, que a gente vai ver agora. Que, por definição, eu preciso definir antes que a gente aplique esse conteúdo, a função de morte é aquela que a pessoa, sem saber conscientemente, ela se coloca em situação em que ela vai acabar se prejudicando. Numa linguagem mais informal, ela vai se dar mal. Não é? A pessoa entra frequentemente de forma inconsciente em situações em que ela vai se prejudicar.
e que por trás daquele comportamento existe uma pulsão chamada pulsão de morte. Aquele desejo inconsciente que ela não sabe que tem, de se prejudicar, de entrar num cotidiano que vai fazer mal a ela mesma, a gente chama, na psicanálise, de pulsão de morte. E tem uma definição aqui, um exemplo que a gente usa para essa pulsão de morte, que é muito comum, que é aquela figura do indivíduo do gênero feminino, da figura do gênero feminino, que se queixa na clínica falando, mas quem nunca recebeu? Quem faz atendimento já recebeu, tanto homem quanto mulher. Mas eu só procuro gente, eu tenho um dedo podre para relacionamento. Por que você tem um dedo podre para relacionamento? A gente faz a pergunta. Eu tenho um dedo podre porque eu só encontro homem cafajeste. Homem que não liga para mim, homem que me usa, homem que me vê como objeto, homem que machuca o meu coração. Do contrário também é verdade. A gente percebe que na clínica a gente vê muitos homens falando, nossa, mas eu só encontro relacionamento destrutivo, tóxico, com uma pessoa que ela não contribui para a construção de um relacionamento saudável. Isso não é uma, não é duas, não é três. Sempre eu vivo esse cotidiano. E ela entende que o problema não é com o outro, que de alguma forma ela atrai esse tipo de pessoa, né? Ou a pessoa que fala assim, nossa, mas eu já quebrei diversas vezes. Eu só entro em negócios que eu entro com a expectativa que, olha, esse negócio, esse investimento, ele vai mudar a minha vida. E daqui a algum tempo eu estou endividado, prejudicado, e eu não entendo porque eu sempre, frequentemente, entro e atraio negócios que eu penso que vai ser bom para mim, mas no final eu vejo que são negócios destrutivos, que me endividam, que não é bom. E eu estou dentro desse processo, eu vivo, a minha vida é assim. É a queixa de muita gente. E por trás disso, o que existe? O que está acontecendo com esse indivíduo? Ele está participando de um processo inconsciente, isso é muito bom falar, muito importante falar para vocês, que é um processo de pulsão de morte, que ele só vai conseguir trazer para a consciência, para a percepção, ele só vai conseguir ver isso a partir do momento que ele conseguir, na análise, na fala, na associação livre, no divã, enquanto ele estiver falando, ele se perceber nesse processo. Aí ele entra no estado consciente. Ele confessa isso enquanto está na análise. Mas, diferentemente, se ele não conseguir, ele participa daquela frase junguiana que a gente já falou. Se eu não me tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a minha vida e eu vou chamar de destino. E também não participa daquela frase de Lacan, né? Que doenças são palavras não ditas. Mas o que tem a ver, Eduardo? Esse paralelo, essa conversa entre Lacan e Jung e esse pensamento freudiano. Porque a gente só consegue melhorar comportamento ou sintomas quando a gente coloca para fora. E Jung ele tem um livro falando sobre energias, que eu tive a oportunidade de ler, que é espetacular. Sobre sombra e energia, Jung ele diz que é importante para o indivíduo ele colocar para fora e se perceber falando. Porque só assim a gente vai sentir a capacidade daquilo que nós falamos. Quando você coloca para fora na análise, quando você se ouve falando dos seus processos inconscientes, você percebe o quanto isso fez sentido para você.
Então, participa ali uma pessoa que ela está participando da pulsão de morte. Ela está falando, nossa, mas eu passei por um relacionamento que esse relacionamento me fez muito mal. Essa pessoa me fez muito mal. Foi destrutivo. Eu abri mão de muita coisa para ser aquilo que essa pessoa queria. Eu abri mão de ser eu para ser o que aquela pessoa queria. Então, ela estava no processo de pulsão de morte. Quando ela se ouve falando isso, ela fala, cara, quanto isso teve significado? Quanto eu poderia ter saído desse relacionamento destrutivo há mais tempo? E ao ouvir-se falando, ela tem a cura. Porque isso era inconsciente, mas tornou-se consciente. O processo que a gente está trabalhando aqui agora, ele é muito significativo. Porque percebam vocês, eu quero voltar aqui antes de passar um vídeo para vocês, mas para a gente conversar sobre isso. Quem nunca ouviu falar de pessoas que vivem processos destrutivos em que ninguém tá lutando contra ela, mas ela mesma, pelos seus comportamentos, vive nesse processo contra si mesma. E a gente falou que na aula passada sobre os processos do mecanismo de defesa, e sim, é real. O mecanismo de defesa ele altera a minha visão, onde eu não consigo enxergar e ver a realidade do jeito que ela é. Mas a pulsão de morte sou eu contra eu mesmo. Quando eu sou meu maior inimigo. Quando eu luto contra o meu instinto. Algo que eu não quero, né? Algo que eu não quero. Algo que eu não quero reconhecer. Então, existem processos de autossabotagem que existem dentro de nós que perduram por anos. De indivíduos que eles estão indo muito bem numa formação, numa faculdade, e lá no último ano ele fala, não, mas eu não quero isso não. E perto lá da formatura ele sai. E nada contra se você descobriu que aquilo não é o que você quer fazer da vida e você investe naquilo que você quer fazer. Eu não quero fazer medicina e eu vou fazer filosofia, mas quando você busca filosofia, não é um processo de autossabotagem, mas quando eu largo medicina, eu largo filosofia, eu largo tudo no processo final, talvez seja eu lutando contra eu. Ou pessoas que têm processos de relacionamentos longos e quando estão perto de casar, eles mesmos são contra eles e o relacionamento, e tudo ocorre de forma onde eles não percebem, mas se tornam autodestrutivos. Empresas que estão no processo de dar certo, iniciando, e no finalzinho ali, quando está tudo prestes a assinar um ótimo contrato, acontece um processo de autossabotagem, onde o próprio indivíduo não se vê merecedor, olha o sentimento de autossabotagem e de pulsão de morte, ele não se vê merecedor daquilo que ele quer alcançar, não se vê merecedor da formação, não se vê merecedor do relacionamento, não se vê merecedor de ganhar aquele valor na empresa e ele se sabota. Ele tem um processo de autossabotagem. O não merecimento, patrocinado pela pulsão de morte, faz que aquele indivíduo viva contra ele mesmo. A questão é que a gente tem essas duas energias funcionando dentro de nós. E a gente precisa trazer à tona, principalmente no processo de análise, para conseguir compreender. Eu quero mostrar para vocês aqui uma personagem que, na série Sessões de Terapia, a ID, ela é uma senhora que ela relata o seu processo de pulsão de morte. Ela diz, ela fala com a boca dela o processo de pulsão de morte. Eu gostaria que vocês vissem não como pessoas comuns, mas como vocês são.
psicanalistas em formação, e conseguisse ver a ID, na ID, a fala dela e o momento que ela traz para fora de que essa vida que ela está levando nada mais é do que uma vontade de morrer. E a gente vai debater um pouco sobre esse tema após vocês verem esses bastidores da sessão de terapia, onde trata a ID. Você não acha, Caio, que a gente aqui, falando da vida, ao invés de viver, a gente não está perdendo tempo? A gente não está indo para lugar nenhum, né? Onde é que a senhora gostaria de chegar com a terapia? Eu quero que você me ajude a morrer. Agora, eu quero que a minha morte seja o oposto da minha vida. Eu quero que seja rápida e fácil. Na quinta-feira é a ID. O personagem da Cecília é um homem de Mello. Ela é produtora de elenco, então ela faz casting, mas ela é atriz. E ela faz um trabalho ou outro como atriz e sempre me chamou muita atenção. Reparei que você não usa aliança, mas se fosse para arriscar, eu diria que você é casado. A ideia é uma coisa muito fofa. A ID é uma senhora de 67 anos que perdeu o marido, está morando com o filho e está achando que a vida acabou. Eles me tratam como se eu fosse uma criança, um cachorro que tem que gastar energia para dormir cedo quando chega em casa. Tem idade suficiente para saber quando é que eu tô sobrando, né? Eu acho que ela tem ressonância, tem ecos em muitas pessoas. Eu acho que tem um pouco de AID em cada família. Pode ter muita gente que é uma AID ou que vai vir a ser uma AID. O tempo é implacável. Tem muito por fora, mas por dentro eu não me sinto tão velha. Eu acho que a senhora deve sentir falta de conversar, falar o que pensa, falar o que sente. Mas não é isso que a gente está fazendo aqui? Mas terapia não substitui os amigos. E vice-versa. Muito emocionante esse personagem. Muito, 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 muito. Semana que vem. Eu também. Nossa, bem bacana, né? Mas eu queria muito trazer para vocês aqui essa fala da ID. O que a senhora espera alcançar com a terapia? Ela fala, eu queria morrer. A pergunta é, o que o indivíduo agressivo ele quer alcançar com a agressividade? O que está por trás dessa agressividade dele? Um exemplo, a parte da ideia. O que a pessoa que ela procura desenfreadamente o consumo de químicas que tire ela da realidade, que faça ela fugir da realidade, drogas, ela quer? O que está por trás disso? Freud ele falaria, se ele estivesse vendo a ID, se estivesse vendo o agressivo, se estivesse vendo a pessoa que recorre às drogas de forma desenfreadamente para tentar fugir de uma realidade, ele estaria falando, por trás tem uma pulsão de morte. Um indivíduo contra ele mesmo. O indivíduo agressivo, e a gente tem um estudo de caso que a gente vai debater daqui a pouco, daqui a alguns minutos sobre isso, o indivíduo agressivo, ele não é um indivíduo agressivo para poder... Ele não quer quebrar a cara de todo mundo, ele não quer brigar com todo mundo. E eu já recebi personagens assim na clínica. O que a gente consegue ver desse indivíduo agressivo, esse indivíduo que quer arrumar um problema com todo mundo, que quer agredir todo mundo? É que ele, no final, ele está procurando alguém que consiga saciar essa pulsão de morte dele. Acabar com esse sofrimento dele. O que está por trás daquele indivíduo que ele quer o isolamento, ele quer fugir de tudo? A energia dele, como ele não está conseguindo concentrar, ele está concentrando uma energia
de isolamento, de morte, ele quer fugir de tudo. Vocês receberão na clínica pessoas que têm comportamentos repetitivos que são destrutivos, que têm por trás essa energia funcionando. E é importante que eu e você, nesse processo de conhecimento dos nossos pacientes, consigamos entender e fazer essa intervenção com o nosso paciente para que ele consiga ver esse processo de compulsão de morte, que às vezes o indivíduo ele luta contra ele mesmo. Tá bom, Eduardo. Digamos que ele consiga entender isso e a gente consiga trazer esse indivíduo para a realidade. Como que a gente trabalha ele? Bem, tem um outro livro que eu quero indicar para vocês, que é um livro que isso é de leitura muito rápida e eu vou ter oportunidade de estar entregando ele em audiobook para vocês. Né? Vocês vão receber ele em e-mail, eu prometo que eu, pessoalmente, vou entregar esse livro para vocês. Tá bom? O Mal-Estar da Civilização. É um livro de 1900, uma fala de Freud de 1930, 1936. Freud ele fala sobre como que anda e como que é o pensamento não só agora do indivíduo, mas da sociedade em si. É um livro necessário e é um livro que eu vou compartilhar com vocês em audiobook, né? Para que vocês possam ouvir. E quem tem dificuldade de ouvir, eu vou estar passando aí ele em PDF para que você possa ler, tá bom? O Mal-Estar da Civilização. Deixa eu voltar aqui com vocês. Onde Freud ele estabelece no Mal-Estar da Civilização 3 coisas importantes para que a gente possa debater na nossa aula. Freud ele fala, primeiro, que existe um pensamento em conjunto da sociedade que é um pensamento negativo. A gente pode configurar isso em guerras. Né? Você vê que a guerra é o próprio ser lutando contra o ser. Ele diz que nos processos que nós temos de exclusão social, você vê que existiu por muito tempo, e Freud ele passa por isso, Freud ele exemplifica isso na sua biografia, da própria perseguição dos judeus pelos nazistas. E aí Freud ele sofre também, na sua trajetória de vida, um preconceito, né? Onde o seu pai, Freud pequeno, seu pai estava com ele no caminho, e de repente Freud ele sofre ali, ele é rechaçado por um grupo de alemães. Mas só que Freud o pai de Freud ele não fala nada, ele passa e ele passa com seu filho, mas ele não tem nenhuma reação. E Freud interpreta aquilo como o pai foi omisso no processo de defesa do filho. E o Freud entende que ele tem que, na sua trajetória de vida, ser melhor do que o seu pai para que ele possa ali limpar a honra do seu pai. Isso é o que ele interpreta. Bem, Freud diz que essa pressão social de eliminação do sujeito pela raça também é um processo civilizatório hostil. E, por último, Freud ele fala que esse processo hostil ele está relacionado na civilização e traz uma angústia ao indivíduo que vive nessa civilização. E aí ele descreve o mal-estar da civilização, falando sobre como que é essa relação dos processos angustiantes em relação à visão social. Bem, o que a gente pode trazer para cá? Se a gente conversar, esse texto foi utilizado por Bauman, que foi um autor que a gente também já trabalhou aqui no curso de psicanálise, que ele trabalhou que a angústia do ser humano não está relacionado
ao processo dos impulsos, quer dizer, do desejo de morte ao desejo de vida, mas está relacionado ao consumo. Quer dizer, ele aplica o pensamento de Freud ao consumo de hoje. Mas o que a gente consegue ver, eu quero trazer para vocês, é isso, eu quero trazer isso de forma prática, é que é impossível que você não veja o processo de pulsão de vida e de morte sendo trazido nos debates de hoje. Olha só, a gente teve um cientista político falando para a nossa turma, e a gente falou sobre o processo de polarização feita na sociedade de hoje, onde eu, por paixões políticas ou por paixões de um ideal de ser humano, um ideal de líder, líder religioso, de time de futebol ou de pensamento e conceito, vou rechaçar um outro, vou agredir o outro verbalmente, porque nós vivemos em época de polarização, onde eu vou expor ódio, principalmente nas redes sociais, ao outro, independente de o conhecer, só pelo pensamento daquilo que o outro traz de ideia, de pensamento. Não o conheço, mas sou oposição a ele por uma visão de polaridade, por uma visão distinta, só pelo seu pensamento. É ou não é o sentimento freudiano de um mal-estar da civilização? Eu não te aceito, eu vou te rechaçar por você ser diferente. Quem nos procura na clínica, senhores, senão o indivíduo que muitas das vezes é rechaçado, que se sente excluído, que não se sente parte do todo, que todo que existe hoje na sociedade atual? Ou será que nós temos grupos que vivem em ambientes distintos? A sociedade de hoje, de 2021, é a sociedade que Freud conseguiu conversar com a gente em 1936. Ele conseguiu prever que nós viveríamos um momento onde estaríamos distantes, excluídos por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente acredita. Bem, tirando isso do formato social e trazendo isso para o indivíduo, eu quero trazer 3 estudos de casos para vocês, e pelo tempo eu só vou poder compartilhar 2. Um sobre instinto de vida, compulsão de vida, pulsão de vida, e outro sobre pulsão de morte. E eu vou mostrar, são vídeos curtos, em que a gente vai poder ver na prática a pulsão de vida e a pulsão de morte. E eu gostaria muito, nesse estudo de caso, poder conversar com vocês. Bem, primeiro eu quero mostrar para vocês um estudo de caso de pulsão de vida. É um vídeo que foi recente da CNN, onde um homem luta com um crocodilo para poder salvar um cãozinho, tá bom? Eu quero que vocês vejam a cena com olhar psicanalítico e que a gente consiga debater isso no final do vídeo, tá bom? Então, vou soltar o vídeo para que vocês possam ver. Vamos à Flórida agora, porque também na Flórida, um morador lutou contra um crocodilo para salvar o próprio cachorro. E sem apagar o cigarro, que é mais importante, vocês vão ver que o cigarro continuou na boca dele ali. Olha, o réptil estava com o cachorro pequeno na boca. O animal de estimação chorando muito, né? Enfim, estava sendo mordido por um jacaré. E aí o dono resolveu pular no lago, ele abre a boca do crocodilo, olha lá, e consegue tirar o cachorrinho, olha só. É um Chevalier, né? Aquela raça de cachorro chamada Chevalier. Pequenininho, filhotinho ainda, né? Apesar do susto, o cachorro não se feriu, não teve nenhum ferimento grave, está bem. A família, dona do animal, disse que não quer que nada de ruim aconteça com o crocodilo, afinal de contas o crocodilo estava na dele ali também, né? No lago ali, enfim, e que ele estava apenas fazendo o que precisa para sobreviver na natureza. O vídeo foi gravado graças a uma iniciativa de uma associação que defende a preservação
das espécies. Ele pulou no lago, salvou o filhotinho de cachorro e saiu com o cigarro aceso. Quer dizer, é o Que loucura. MacGyver mesmo. Pois é. Todos seguindo a sua própria natureza, tá? Inclusive a do fumante. Senhores, vamos lá. Com olhar psicanalítico, o que vocês conseguem observar desse senhor da Flórida que vê o seu cãozinho ali sendo atacado por um crocodilo e não é o racional que trabalha nesse momento, mas a pulsão de vida? O que vocês conseguem ver dentro disso? Quem gostaria de falar alguma coisa para que a gente possa debater esse assunto? Deixa eu ouvir aqui alguém. Alguém faria igual? Alguém faria a mesma coisa? Senhores, vou começar a perguntar. Quem tem? Márcia, eu sei que tem um cachorrinho. Theo, você que também gosta muito de animais. Eu gosto mesmo. Inclusive, tem um aqui do lado. Aqui. Faria a mesma coisa, Theo? Olha, o crocodilo, eu não sou muito, não lido muito com crocodilo, né? Mas eu acho que se fosse, no caso, uma cachorrinha, na minha cachorrinha, eu acho que eu faria. Faria a mesma coisa? Sei lá, acho que, né, no momento ali, eu acho que a gente, né, não sei o que acontece, eu acho que a gente fica cego ali, a gente quer salvar, eu acho, o animalzinho, né? Eu acho que eu faria. Sim. Daniele, faria a mesma coisa, Dani? Socorro. Eu acho que ele foi meio que inconsciente, ele foi ali meio que no susto para pegar o animal dele. Seria como aquela pessoa, você vê a criança atravessando a rua, vem o carro, você não pensa duas vezes, você vai lá para salvar a criança. Você quer salvar a criança, independente se o carro vai dar tempo de atropelar você e a criança, você quer salvar a criança. Perfeito. Eu acho que é meio no pulso mesmo, você entendeu? No impulso a gente faz essas coisas, né? Isso, é uma questão de defesa. Você vai defender a vida de alguém. Sim, Elizabeth está falando, no impulso você vai, é verdade. Jorge está falando aqui um outro... Sim. Eu também acho que sim. É meio que uma mãe, né? A mãe age desse jeito, né? Como você falou aí agora há pouco sobre a mãe que foi tentar salvar as 4 crianças. A mãe, ela sempre age por impulso, assim, né? Então, esse instinto materno, esse é algo natural no instinto materno. A mãe, ela toma atitude, ela faz coisas e ela não pensa. Então, eu acho que teria, assim, ou se fosse um cachorro, ou se fosse um filho, acho que eu sim. Sim, é claro que eu estou mostrando um exemplo extremo para vocês, que vocês conseguem ver. Deixa eu só ler aqui antes de falar aqui. Olha só, o Jorge falando, então, me conhecendo, Jorge falando aqui, um comentário dele, me conhecendo, acho que sim, mas reações e casos, né? Nunca são iguais, verdade, concordo com você, nunca são iguais. Acho que tudo entra no contexto de como estamos emocionalmente, é verdade. Interfere muito como a gente está, mas o impulso ele vem interno, ele vem daquilo que você nem sabe que tem, mas aparece, ele externaliza. Daniele falou... Só um minuto. Socorro, pode falar. Não sei se vocês se lembram que alguns anos atrás uma mãe ela pulou dentro de uma poça d'água, vamos dizer assim, porque os filhos dela caíram lá e ela não sabia nadar e aquilo tinha uma profundidade de 3, 4 metros e ela conseguiu entrar e resgatar os filhos dela. Sim. Então, eu acho que é uma questão assim, tá no perigo, você não pensa, você vai. Isso. Acho que foi o que aconteceu aí. Com certeza. O impulso, ele dirige a pessoa a concretizar o fato. E não quer saber se tem 3, 4 metros, a pessoa pula, vai e faz. Exatamente. A questão do salvar a vida. Salvar a vida. Será que a gente é guiado também por esse impulso, mesmo que inconscientemente, para
prejudicar a nossa vida ou não imaginar de forma racional que seria bom para a gente, para tentar fazer o outro, para salvar o outro? Será que tem pessoas que vivem isso na prática? Que não seja salvar uma criança de um prédio em chamas, que não seja pular numa cisterna, mas pessoas que anulam a si mesmo no sentido de pensar em salvar o outro, ajudar o outro, anular a si mesmo em relação ao outro. É um processo de pulsão de vida, né? A gente está vendo o lado positivo dele e o lado negativo dele. A gente vê indivíduos que nos procuram no consultório porque são protetores no sentido de ajudar o outro, e pessoas que se anulam de forma equivocada tentando fazer o outro feliz. Na hora do perigo a gente não pensa. E na hora de salvar o outro e anular a si mesmo, será que a gente pensa ou está sendo dirigido por uma pulsão de vida? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Certo? Acho que depende muito da situação, né? Sim. Para a gente se anular sua vida para salvar uma pessoa. Acontece às vezes nas famílias, né? Que pessoas têm que doar até um órgão, né? E correm o risco de vida ali, né? Para salvar às vezes um filho, né? Uma irmã, um parente ou até mesmo um amigo, né? Sim. Eu já vi casos assim que pessoas, né? Passaram por esse processo e muitos até perderam a vida, porque, né, na hora da cirurgia ali não passaram mal e acabaram perdendo a vida, mas eu acho que ali no caso não foi impulso, né, acho que é o amor mesmo, né, é o querer fazer, querer ver a pessoa bem, né, o outro bem, né, Perfeito. Se livrar daquela dor. Perfeito. E assim, uma cirurgia tem um significado todo especial, e a gente fala também de atitudes cotidianas, né? A gente que a pessoa ela procura, ela não se relaciona consigo mesmo, mas se relaciona com o outro. É uma questão que a gente pode trabalhar. Muito bom os comentários, e agora eu gostaria de mostrar um outro estudo de caso para vocês. Penso eu que vai ser um estudo que também vai ajudar a gente a compreender essa fala. Eu tenho outro comentário aqui. Hoje, sim, né, na hora que pensa, a gente quer salvar, a Elizabeth falou, isso não seria um processo de altruísmo? É discutível, Jorge. É discutível, porque até que ponto ajudar o outro sempre é bem-vindo, mas o impulso ele não pode me controlar. Eu tenho que transformar o impulso em algo consciente. Tudo aquilo que é consciente, para que eu possa me conhecer, para que eu possa saber como que está funcionando, eu tenho que torná-lo consciente e saber por que eu faço. É claro que ali talvez o significado do cãozinho era um significado de parceiro, de companheiro, ele já tinha uma certa idade, talvez ele tinha todo um significado emocional. E qual significado emocional tem de você anular-se em função do outro? Você tem que saber disso, você tem que trazer isso para fora, você tem que discutir isso com você mesmo para ver se vale a pena ou não. Isso é muito importante. Tem uma outra fala aqui, eu tenho a Sofia também compartilhando com a gente. Sim, Sofia, olha só a fala da Sofia. Podemos dizer que quando a gente está em impulso, o lado racional ele é bloqueado parcialmente, como o caso do crocodilo, né? Da mãe do crocodilo, sim, a gente pode falar que sim. Que o lado racional ele é bloqueado. Por isso que o processo de tornar consciente aquilo que é inconsciente é importante para a gente, Sofia, porque a gente consegue compreender se a gente está sendo dirigido ou estamos dirigindo. Num ato de perigo, você ser tomado por um processo de impulso pode salvar a vida de alguém. Mas também, você tomado pelo impulso constantemente, você pode prejudicar sua vida. Então, eu preciso trazer isso para o lado consciente. Essa é a nossa reflexão. Como que eu trago consciente? Através de colocando para fora e entendendo aquilo que está acontecendo em mim internamente. Tá bom? Muito bons os comentários de vocês.
porque demonstra que você tá assim. Gente, isso aqui é um vídeo muito polêmico, que eu vou deixar para passar para vocês lá no grupo e a gente vai discutir isso lá no grupo, tá bom? Se der tempo, eu passo agora, mas esse vídeo aqui é de uma doutora em psicanálise que ela fala por que as mulheres, uma porcentagem das mulheres preferem homens cafajestes e qual o processo mental que está acontecendo ali na cabecinha delas. E eu, daqui a pouco, se der tempo, eu passo para vocês até 9h30, se não der, eu passo lá no grupo. Mas eu gostaria de passar esse estudo de caso, que é uma reportagem que fala sobre a morte do Ryan Gracie, que foi noticiada no Brasil todo. Ele faz parte de uma família que que tem uma história no esporte e uma história no jiu-jitsu, não é? E nada tem a ver com o esporte, tem a ver com o indivíduo. Eu quero separar muito bem isso aqui para que a gente possa passar esse estudo de caso. O esporte, ele promove a disciplina, ele promove o bem social, ele promove, principalmente, muitos procuram para sublimar os processos agressivos, mas tem uma porcentagem mínima que procura o esporte para validar a sua agressividade. E o Ryan Gracie, ele é um indivíduo que ele extremamente agressivo, né? Era extremamente agressivo, e ele tem um surto onde ele sai de casa, posse de uma faca, e ele assalta 2 carros, e logo depois disso ele é preso e morre na prisão. Mas eu gostaria de discutir esse impulso de morte com vocês aqui na nossa aula, tá bom? Deixa eu passar aqui para vocês, é bem interessante. Centenas de pessoas se despediram hoje do lutador Ryan Gracie. A família dele está inconformada. Diz que o médico que o atendeu numa delegacia de São Paulo errou. O pai promete levar o caso para a justiça. O corpo de Ryan Gracie foi enterrado às 4h da tarde no cemitério São João Batista, no Rio, com uma salva de palmas. O clã do jiu-jitsu, acostumado a tantas vitórias, sentiu a dor da perda. Ele era um guerreiro da família, é um soldado da gente. A despedida de Ryan Gracie reuniu amigos, alunos, discípulos. Ele era um mestre para mim, né? É um mestre, não tem como explicar, não tem palavras para falar o que ele era para mim. Ryan foi encontrado morto na manhã de sábado, dentro da cela de uma delegacia de São Paulo. Ele foi preso depois de uma série de roubos e agressões. Um exame feito na delegacia constatou a presença de drogas na urina do lutador. A família admite que Ryan Gracie passava por problemas e que tinha síndrome do pânico. Era um campeão que gostava de brigas, não só dentro do tatame, fora também. Mas para os parentes, a morte do lutador tem uma só explicação. Eles acusam o médico de ter dado uma dose excessiva de remédios. O pai de Ryan, Robson Gracie, presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro, agora quer brigar na justiça. O senhor pretende processar os canalistas? Evidentemente, claro. Não podia ser diferente. Mas não é porque o Ryan morreu, não. Ele já morreu. O lutador tinha 33 anos, conquistou vários títulos, foi pentacampeão de um dos mais importantes torneios mundiais de vale tudo e teve algumas passagens pela polícia. Em 2000, ficou 15 dias preso, acusado de esfaquear um estudante numa briga numa boate no Rio. Na época, o patriarca do clã, Hélio Gracie, condenou o comportamento de Ryan. Ele deve cumprir com a justiça que se fizer feita e com o castigo que foi estabelecido. Seja ele, até meu pai pode ser, tiver do caso dele, vai também. Em 2005, voltou a se envolver em confusão. Teria agredido policiais dentro de uma delegacia em São Paulo, onde estava detido. Hoje, no cemitério, a irmã de Ryan fez novas acusações ao médico que atendeu o lutador na delegacia. Foi ela quem chamou o Dr. Sabino Ferreira de Farias Neto e pediu que ele emitisse um laudo médico para poder transferir o irmão para um hospital. Flávia diz que o preço cobrado pelo Dr. Sabino foi de R$5.000. Ele foi às 5 da manhã para poder receber o dinheiro que ele havia cobrado e me disse também que eu tinha que mandar dinheiro para o carcereiro, porque senão a coisa não funcionava. Que eu tinha que dar no mínimo uns R$2.000, R$2.500 para o delegado, que eu tinha que pagar todo mundo em São Paulo
nessa delegacia, porque senão eles não olhariam por nada. Nós não poderíamos dar nenhum tipo de assistência para ele. Em Atibaia, no interior de São Paulo, o médico que atendeu o lutador Ryan Gracie confirmou que recebeu R$5.000 da família. Foi o preço combinado pela consulta particular. Nega ter pedido R$2.500 para que Ryan tivesse uma... Eu vou passar por essa questão, uma questão ética do médico, e deixa eu passar pelo fato ocorrido com ele após o surto, tá bom, gente? Deixa eu passar aqui. De casa, descalço, vestindo... O lutador saiu de casa, descalço, vestindo bermuda e armado com esta faca. Alguns metros depois, bateu no vidro de um carro de luxo, entrou no banco de trás e, com a faca no pescoço do motorista, disse: toca, toca, senão eu te mato. O motorista conseguiu fugir, mas cortou os dedos ao tentar escapar. Gracie, então, assumiu o volante. Na fuga, subiu na calçada para se livrar do trânsito, mas bateu num banco de concreto. Ameaçou roubar outro carro, mas o motorista escapou. Tentou, então, levar uma moto. O motoqueiro reagiu. Logo, 30 motoboys cercaram o lutador e o agrediram, inclusive com um capacete. Atordoado, ele foi dominado até a chegada da polícia. Estava agressivo e não dizia palavras com palavras. Por volta das 3 horas da tarde, o lutador foi levado para essa delegacia, na zona sul da cidade. Ryan só declarou que achava que estava sendo perseguido e que, em virtude disso, ele tentou entrar num veículo para se evadir. À noite, o médico chamado pela namorada de Gracie fez um teste e comprovou que Ryan tinha usado crack, cocaína e maconha. Pouco depois da meia-noite, o lutador foi levado para o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. Ele saiu caminhando e algemado. Às 3 horas da madrugada, o lutador chegou a esta outra delegacia, acompanhado por seu médico, que aplicou remédios para acalmá-lo. Às 6 horas da manhã, o médico foi embora. Eu dei tchau, ainda disse Deus te abençoe. Ele ainda jogou um beijo, mas assim, bastante sonolento, mas aquele olhar assim, tranquilo, nada agitado, até porque qualquer manifestação que eu tivesse notado, eu não sairia. 2 horas e meia depois, o lutador, que ficou sozinho na cela, é encontrado morto. Bem, aqui termina essa história, infelizmente, do jeito que a gente conseguiu ver uma história que terminou de forma trágica, infelizmente. Para eu voltar aqui com vocês, a gente já está terminando. É uma história que termina de forma trágica, mas que demonstra de alguma forma, eu não quero entrar no debate, que a reportagem ela levantou um debate muito sério sobre a questão médica, se houve erro médico com ele ou não. E, mais uma vez, eu quero reiterar, nada tem a ver com o esporte. O esporte e a luta é extremamente saudável e tem um efeito totalmente reverso de ajudar pessoas a controlar a agressividade, mas ele, de alguma forma, utilizou para explorar a sua agressividade. Mas eu gostaria que vocês olhassem não com olhar de espectadores, mas com olhar psicanalítico. Olhar daquele que precisa observar, pessoas que precisam se utilizar da observação. Que um indivíduo que usou tantas drogas, uma pessoa que saiu e teve um surto, e o seu surto foi caracterizado principalmente no formato de agressividade, de forma agressiva, ao entender que ele estava sendo perseguido, ele rouba um carro, depois ele rouba outro, depois ele agride pessoas. O que tem por trás disso? Você, como psicanalista, observando. Qual a pulsão que está existindo dentro desse indivíduo? A pulsão de uma construção e vida ou uma pulsão de destruição, agressividade, de morte para com o outro, morte para com ele? É isso? Pulsão de morte, né? Perfeito. Pulsão de morte. E aí eu vou um pouquinho além, eu acho que eu voltaria até na sala de aula, porque eu conheço bem, e lá eu tinha um caso específico de um aluno, ele não era meu, ele era da escola, e ele era uma criança gorda, grande, e ele sofria muito bullying.
Sim. Ele me respeitava muito. Nessa questão aí que você fala do esporte, uma vez ele pegou uma outra criança pelo pescoço e eu pedi para ele parar. Ele falou que o pai o havia colocado para fazer o esporte, para se defender. Entendeu? Então, aí nós temos essa questão também, porque o meu filho fez e ele sabia usar de uma maneira, como você diz, para se acalmar, para regras. Sim. Entendeu? E eu conheço pessoas que não. A família Gracie, eu sei que elas são assim, um exemplo em questão do esporte, porque eu acompanho e eu gosto de esporte. Sim. Mas no caso dele, é mais complicado. Por mais que o avô lá atrás fale, acho que avô é pai, não sei, ele tem que pagar, você percebe que existe um passar de pano do restante da família. Sim. Entendeu? Isso. E o nosso grande debate, Socorro, que é assim, muito boa o seu posicionamento, tanto do aluno quanto dessa visão do Gracie, é que eu e você precisamos enxergar esse fato como um indivíduo que está procurando, de forma deslocada, a sua autodestruição. Impulso de... Exato. Entende? Você falou... Entendi. Você falou alguns minutos atrás sobre uma outra questão da opção de morte. Eu já coloquei, depois eu apaguei. Muitas vezes a criança, na nossa sala de aula, ela chega. Você aprendeu, o outro aprendeu, mas aí tem aquela turminha do não aprendeu. Perfeito. Ela se torna extremamente agressiva, distante. Por quê? Ela precisa que alguém a tire dali. Ela precisa sair dali, porque todo mundo se socializou, mas ela não se socializa, por quê? Porque ela não aprendeu aquele conteúdo. Então, ela precisa de alguém que a ajude a se encontrar ali dentro daquele meio. E eu acho que o caso do Gracie aí, no caso do Ryan, foi isso. Ele foi, mas em momento algum ele se encontrou nesse esporte. Perfeito. Ele tinha uma ferramenta extraordinária para talvez sublimar essa energia agressiva dele, mas ele utilizou com a orientação do pai do seu aluno para Exatamente. a destruição e não fazer dele uma pessoa que construísse pontes. Então, assim, depende muito daquilo que está tramitando no inconsciente. Sobre o processo de polarização que acontece por pensamentos diferentes, extremamente contraditório, né, Elizabeth? A Elizabeth está falando, é contraditório uma pessoa que faz esporte de alto rendimento, e fazer uso de drogas tão pesadas. E, no caso dele, dá para ver que dentro desse perfil, a agressividade é um estudo de caso, a gente está falando aqui como psicanalistas, é um grito que alguém não ouviu. Que é aqui onde eu termino a nossa aula de hoje, porque a gente já conseguiu, tem até alunos aí da outra turma já entrando, e eu preciso terminar nossa aula nessa pontuação, para gerar essa reflexão. Essas duas energias existem em todos nós, mas o impulso, como outros processos inconscientes, eles têm o poder de nos conduzir ou de não nos conduzir. Depende se você traz esse impulso inconsciente para fora, se você torna ele consciente. E aqui eu quero terminar. Eu e você, como psicanalistas, nós precisamos... Rani, ele perguntou se ele sempre teve esse problema. Então, o que a gente tem de informações por documentários, e tem até um documentário justamente sobre ele, sobre a vida dele, que fala sobre o Indomável, o Gracie Indomável, fala que ele sempre apresentou esse problema na sua trajetória. Mas voltando, eu e você, como psicanalistas, nós precisamos e necessitamos... Daniela, vai falar alguma coisa? Sim,
Na verdade, aí é uma construção. Eu também acho que é pulsão de morte. Mas isso não foi algo que aconteceu já dele adulto. Vem algo que vem construindo ao longo da trajetória dele como criança, como adolescente. Mostra que é uma família que financeiramente tinha tudo, né? E ele foi lançado no esporte através daquilo que a família representa e tudo. O esporte poderia ajudar. Mas eu creio que ele, como adolescente, jovem, tudo, precisou de algo a mais, de uma percepção melhor, quem sabe até ajuda com algum tipo de psicólogos também, em outras áreas também, outro tipo de ajuda que não foi detectado. E ele, depois, já de maior, de grande, se tornou o que se tornou. Mas é uma fuga mesmo. É uma fuga. É o que eu acredito. A pulsão de morte é uma fuga, porque assim, é um impulso que controla o indivíduo para ele tentar resolver um problema interno. Elizabeth falou, ele tem um transtorno, aí na reportagem diz que ele tinha síndrome do pânico, né? E ele tinha algum caracterizado outras doenças também. Mas eu e você, como psicanalistas, nós não podemos ver indivíduos problemáticos, agressivos, de forma comum. A gente tem que entender qual o processo inconsciente está acontecendo ali. Porque é isso que vai chegar na nossa clínica. Socorro, ela fez uma pontuação muito bacana. A gente pode ver isso com criança? Pode. Né? A gente tem que entender naquela relação com a criança por que ela está tão agressiva. Por que está acontecendo isso? Por que ela apresenta-se para o mundo dessa forma? Ou para o indivíduo adulto que nos procura, que fala, nossa, eu sou agressivo, eu tenho esse comportamento porque o que está operando ali no processo inconsciente? Eu e você não podemos ver como a sociedade vê. Eu e você precisamos ter um olhar psicanalítico. Então, a arma do psicanalista é a observação. E construir esse processo, essa visão entre a visão comum e a visão psicanalítica faz toda a diferença no nosso processo de formação. Penso eu que até o final do curso vocês vão, além de se encontrar, conseguir encontrar também essa visão. E enxergar a sociedade de uma forma diferente, entendendo o que está acontecendo dentro dela e não principalmente do que a sociedade ela julga e enxerga do indivíduo por si só, pela persona que ele apresenta. Talvez esse seria uma pessoa, ele não esteve no divã comigo, então eu não posso caracterizar. Mas é um caso clássico que a gente pode sugerir de uma pulsão de morte controlando o indivíduo para que ele pudesse pedir socorro. Tá bom? Meus amores, a gente tinha até mais um estudo de caso, mas não vai dar tempo para a gente estar conversando. Quero agradecer vocês mesmo por estar aqui. Aos alunos que estiveram a primeira vez, sejam bem-vindos, tá bom? Um grande abraço para vocês. A galera que começou 8 horas vai estar desconectando aí. Tem uma galera que vai entrar agora às 9h30. E eu quero agradecer vocês demais. Até segunda-feira que vem. Esse material vai integralmente para vocês aí na aula de amanhã. Nosso time vai mandar para você amanhã. E eu tenho um presentinho para vocês, como eu falei, que é a participação a entrega do audiobook para vocês lá no e-mail. Vai junto com o material também, tá bom? Então, pessoal, um beijão para vocês, Elizabeth, Rúbia, Socorro, Márcia fica com a gente, Wagner, Daniele, Sofia, um abração. Theo, um abração, querido. Um abração à turma toda aí, abraço e até a próxima aula. Até a próxima aula. Alô. Um abraço. Alô, galera. Pessoal da turma de 9h30 que está aí comigo, Márcia, Daniele, deixa eu falar com vocês, hein? Vou desconectar rapidinho e volto, porque eu preciso gravar essa aula para eles, porque senão a gravação vai pegar tudo, tá bom? Então, eu saio e já volto. Um abraço, gente, até daqui a pouco.